O Fiat Cronos é o carro que consegue de fato substituir e trazer todo o legado que o Siena e o Gran Siena trouxeram para cá para o Brasil. Carros que substituíram o Santana, por exemplo, quando estavam na praça, e é exatamente isso que a gente tem hoje aqui nesse modelo. Ele é um carro confiável, um carro robusto, e eu arrisco a dizer aqui no canal 1.8 que talvez o Cronos seja o melhor sedã para quem não tem todo um piso plano para andar com o seu carro todo dia. Ele tem mais altura do solo, ele tem uma suspensão que passa consistência, e tudo isso a gente vai te mostrar a partir de agora aqui no nosso review completo, já agradecendo a Via Porto Fiat, que fez um empréstimo do test drive para a gente poder te trazer todas essas impressões. Acompanha com a gente! A parte dianteira tem as maiores mudanças aqui no Fiat Cronos, e se você torceu o nariz quando olhou na foto, eu vou te dizer que aqui ao vivo esse carro ficou bastante interessante. Grade superior aqui com esses blocos na vertical, o para-choque já redesenhado e a grade inferior também com esse tema vertical, em sintonia com o que os modelos da Fiat estão trazendo hoje em termos de imagem, em termos de layout. O próprio Fiat Pulse já passou a adotar uma dianteira assim. A gente está falando aqui da versão Precision, então tem esse friso em tom claro aqui na porção inferior e também o conjunto de iluminação a partir de agora ele é todo em LED. Você está vendo aí então a luz diurna com esses filetes nessa porção superior. Porém, o farol baixo e também o farol alto também estão nessa porção em LED. E aqui na versão Precision, olha só o que a gente ainda preserva, o farol de neblina, que aqui está em LED e fica posicionado aqui na parte inferior do para-choque. E é muito interessante que a Fiat tenha preservado esse elemento, porque aqui o farol de neblina é de série. Lá no Fiat Pulse, mesmo na versão mais topo de gama, no Impetus, você precisa pagar por um pacote de opcionais. Na lateral aqui do para-choque, esse desenho que simula uma entrada de ar, um desenho que ficou harmonioso e que a gente, olhando para esse carro aqui já pela lateral, a gente já vai conseguir encontrar algumas coisas. Antes, deixa eu te dizer que o farol de LED, ele vem a partir da versão Drive com o pacote S-Design. Nas versões 1.0, ele continua sendo halógeno. Também tem mudança nas rodas. É aqui na versão Precision que a gente tem a mais bonita, de 16 polegadas, com face diamantada e com esses recortes aqui que parecem 3 raios sobrepostos. Então, na verdade, são 6 raios duplos que a gente tem aqui. As rodas também mudaram para agora 2026. Então, esse desenho ficou alterado. Quando você tem o pacote S-Design aplicado na versão Drive, você também tem uma roda aí toda em tom cinza, e as calotas das versões 1.0, elas estão com desenho novo. O que é de série agora para todas as versões é o espelho pintado em preto. Exatamente, ele deixou de ser na cor do carro, e todas as versões agora, assim como no Argo, também tem esse espelho aqui com pintura em preto. Então não é que ele não tenha pintura, ele é sim uma pintura diferenciada. Na versão Precision, a gente tem maçaneta e o friso cromado. Lá no pacote S-Design também tem esses elementos, mas eles são no tom escurecido. E aqui ainda o adesivo na coluna central das portas. Eu quero te dizer que o Cronos tem um visual muito interessante quando a gente olha para a silhueta desse carro. Ele tem proporções equivalentes e bem equilibradas, com um capô mais longo, um porta-malas que é mais curto, mas ainda assim bem definido. Isso marca bastante a carroceria de um modelo sedã, e é um dos pontos interessantes do Fiat Cronos, especialmente por ele, ainda que tenha sido lançado em 2017, ser um carro ainda bonito, um carro atraente, um carro que tem linhas fluídas, tem linhas bem esculpidas, e a gente consegue passar para cá, para a porção traseira, para ver um outro detalhe que o Fiat Cronos preserva desde o início da sua trajetória. Eu estou falando aqui da lanterna, que tem esse elemento aqui da luz noturna, né, da sinaleira, todo ele em LED. Ainda que a ré e a seta não sejam, o elemento da lanterna principal ele é de LED. E isso é interessante, ele mostra que a gente tem aqui um visual mais moderno. Nessa outra porção inferior do para-choque, a gente também tem um desenho diferenciado, ela ficou um pouquinho mais saliente. Isso é importante porque, olha só, evita aquela esbarradinha, você vai encostar primeiro no plástico, isso é uma das coisas interessantes dessa alteração, e o redesenho ficou aqui nessa porção inferior do para-choque. No restante ele segue igual, e aqui na versão Precision tem sensor de estacionamento e também câmera de ré. Deixa eu te mostrar o que a gente vai ter aqui embaixo da tampa do porta-malas. Um espaço com capacidade para
525 litros e aí, se não for o maior da categoria, é um dos maiores porta-malas que a gente tem. Com uma luz discreta incandescente nessa porção, a parte de cima não tem revestimento, mas você pouco vai olhar para ela, mas o que interessa tá aqui, ó, revestimento acarpetado em todo o carro e ainda um step integral. Um step que não é ainda que seja uma roda de liga leve, mas sim ele é uma roda que a gente tem aqui que pode aplicar, uma roda de 15 polegadas que não vai ter problema com a dirigibilidade do carro. Segue aqui o Cronos, aquele carro bastante racional, de um desenho que a gente já conhece e já sabe muito o que esperar dele. A parte interna do Fiat Cronos tem uma grande novidade agora para esse ano modelo de 2026, especialmente aqui nessa versão Precision. Tô falando desse banco aqui, que a partir de agora é o mesmo banco do Fiat Pulse. Isso é bastante interessante da gente te dizer, porque esse banco é melhor, é mais confortável, é um banco aqui com esse desenho em couro e que tem um abraço melhor aqui para o ocupante, apoia melhor do que o banco do Argo que a gente tinha antes. Nas versões básicas ele continua com o banco do Argo, mas você tem aqui um requinte maior. Mas eu preciso também te mostrar o que a gente tem em termos de revestimento aqui das portas desse carro, que nessa versão Precision ele é mais interessante. No apoio de braço aqui a gente tem um material suave ao toque e também na porção que está atrás, que está do lado. Então tem um material aqui em couro junto ali onde você vai ter o toque com o carro. O trinco da porta aqui na versão Precision ele é nesse desenho mais claro, tem uma diferença de tom. E quando a gente começa a olhar então para esse carro aqui na parte do volante, a gente já vai encontrar aqui um desenho que, ainda que seja tradicional aqui do Fiat Cronos, olha só o volante, como ele está bem revestido, um volante em couro, com uma parte micro perfurada. A partir de agora as molduras estão todas elas escurecidas aqui nessa versão Precision. E isso é interessante. Quando eu fecho a porta do carro aqui, eu quero te mostrar o que a gente tem em termos de equipamentos. Vidros elétricos são do tipo Simples Toque para todos os ocupantes, então todas as portas eu tenho essa possibilidade do vidro elétrico e basta dar um toque aqui para ele já fechar ou abrir as janelas. Esse é um dos destaques desse carro, porque alguns carros você precisa ficar segurando, e aqui no Cronos há algum tempo a Fiat já adota essa possibilidade. Outro destaque para esse carro está aqui no painel. Ele não mudou, ok, ele continua com aquele mesmo painel que a gente já conhece, em plástico rígido, porém é um painel firme, um painel que não apresenta ruídos, você pode utilizar por anos e não vai ter nenhum problema em termos de grilo nem nada. A gente já conhece, isso é tradicional dos carros da Fiat. E aqui com esse desenho que ainda agrada, com essa possibilidade aqui de um friso central com uma textura diferente, na porção inferior também tem uma textura diferente. As saídas cromadas aqui do ar-condicionado, possibilidade aqui ó, de você programar um ar para um lado ou para o outro e deixar a do meio para o ocupante lá de trás, então isso é interessante. E nessa versão Precision, assim como no pacote S-Design, você tem um ar-condicionado digital e automático. Então você consegue programar aqui o ar-condicionado do carro para que ele funcione com uma temperatura pré-determinada de uma maneira automática. Isso é interessante. Ainda que esse display aqui não seja talvez o mais moderno, ele é intuitivo e é muito prático, funcional da gente utilizar, não precisa ser diferente disso. Mas aqui um console com uma saída, uma entrada USB, entrada auxiliar, porta-copos, a alavanca aqui do câmbio CVT da Fiat, vou te falar dele mais pra frente ainda no vídeo. E nessa outra posição, embaixo aqui do freio de mão, a gente tem essa porção aqui com um material emborrachado para que você possa deixar algum objeto sem que ele faça nenhum tipo de barulho. E no banco, a gente vai encontrar aqui um descansa-braço. Esse desenho do descansa-braço é interessante porque eu consigo me acomodar no carro, eu consigo posicionar a minha mão, o meu cotovelo aqui e eu fico numa posição adequada, porque a gente não fica com o cotovelo elevado. Você pode até não utilizar ele e deixar ele aqui para cima, mas eu consigo ficar numa posição super adequada. Deixa eu te falar da mídia agora, que apesar dela preservar essa telinha menor aqui em relação às mídias mais atuais, ainda é essa mídia com 7 polegadas, a gente está com software novo aqui. Então eu tenho um desenho com conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio agora aqui, coisa que nos primeiros não era.
câmera, mais ainda aqui acesso para o rádio ou conexões com celulares, gerenciador dos dispositivos e ainda aqui o consumo do carro. Todo o computador de bordo dele está colocado aqui, percurso A, percurso B, tudo isso está aqui na MIDI. Configurações do carro, também posso gerenciar dispositivos por aqui, tenho idioma, data e hora, unidades de medida, fazer toda a configuração aqui do carro exatamente do sistema do carro e também aqui, ó, sensor de estacionamento, ligar ou desligar, acionamento do atraso da câmera de ré, por exemplo, também tenho essa possibilidade, desligamento temporário dos faróis para que ele desligue em 30 segundos depois da saída, por exemplo, e aqui luzes de cortesia, sensibilidade dos faróis, enfim, tudo isso, toda essa configuração do carro está aqui. E ainda configurações de áudio, balanço, por exemplo, está tudo isso, equalização, esse é outro item interessante, porque o som da Fiat sempre foi muito bom, está tudo presente aqui nessa central com uma resolução interessante e também com uma velocidade adequada para o uso. Quando a gente passa para cá para o painel de instrumentos, a gente vai ver aquele desenho que a gente já conhece da Fiat, com o velocímetro ali na esquerda e com o contagiros na direita. Como esse aqui tem chave presencial, olha só, eu vou apertar no botão e ele vai dar então a partida no carro, faz as nossas boas-vindas ali na tela central e eu tenho na direita o contagiros e na esquerda o velocímetro. Eu tenho aqui pelo volante aquele acionamento, então, aqui na esquerda das informações lá do computador de bordo. Passando para baixo eu tenho o trip A, informações de trip B, tenho economia do carro e ainda passando mais uma vez para baixo, informações do veículo como a temperatura da transmissão, horas do motor, eu tenho tempo para revisão, dias para revisão, tensão da bateria, pressão dos pneus ainda aqui e a temperatura do óleo do motor. E passando para baixo, informações do rádio, ou aqui mensagens do carro e ainda configurações da tela que a gente pode fazer para reposicionar ali a hora, a temperatura e outras situações desse carro. É aquele painel com computador de bordo super completo que a gente pode colocar aqui até um limitador de velocidade. Esse Fiat Cronos aqui tem essa primeira posição do farol, que é aqui a luz automática, e também tem o limpador de para-brisas automático, em que eu deixando ele nessa posição, ele já vai fazer o acionamento de forma automática cada vez que a chuva aparecer, e vai fazer tudo isso com esse sensor aqui no para-brisa. Esse Fiat Cronos ainda vai ter aqui mais situações para esse carro. A gente tem o freio com ABS, com distribuição eletrônica da frenagem. A gente tem uma condição de um carro super equilibrado e atendendo todas as possibilidades. A regulagem de altura do volante ela acontece, tem uma boa margem, mas não tem aqui regulagem de profundidade. E a regulagem de altura você também tem aqui no assento, aquela regulagem manual. E agora, com esse banco aqui do Pulse, o Pulse é um crossover, né? Então ele tem essa ideia de te colocar mais alto, em uma posição mais elevada. Isso passou para cá para o Cronos também. Então você mesmo numa regulagem mais baixa, você já fica numa posição mais elevada. Quem gosta de dirigir um pouquinho mais no chão, talvez vai estranhar um pouco essa relação. Agora eu vou colocar o banco aqui numa posição exatamente que eu gosto de dirigir. Nessa posição aqui ela está adequada e eu vou passar para a parte de trás exatamente para a gente poder olhar um pouco mais para o espaço que esse carro tem. Porque o Cronos é verdadeiramente um carro espaçoso e é um dos mais espaçosos do mercado. Antes, deixa eu te mostrar que a porta abre quase 90 graus. E isso é um detalhe bastante interessante quando a gente fala de carro, especialmente se o uso for profissional, porque com essa abertura é mais fácil da gente entrar e sair dele. Claro, a gente não tem aqui o mesmo acabamento lá da frente, então não tem o tecido, né, na porta, nem no apoio de braço. É tudo em plástico. Mas para o que o Cronos se propõe, a gente tem sim muito conforto aqui. Estou posicionando o encosto de cabeça aqui em vírgula para a gente perceber o seguinte: o banco é confortável, ele é um pouco anatômico, ele tem esse rebaixo, isso nos ajuda bastante tanto no assento quanto no encosto. Então a gente consegue se encaixar super bem aqui. E olha o verdadeiro latifúndio de espaço que eu tenho. O banco do carona está bem para trás, por óbvio aqui eu tenho bem menos espaço, mas aqui num banco programado para eu dirigir, eu tenho um palmo aberto praticamente, com uma ótima movimentação de pés que eu tenho aqui no Fiat Cronos. Isso é interessante porque o espaço que esse carro tem é verdadeiramente bastante interessante. E aqui na versão Precision, um banco dividido em 1/3, 2/3. Se você quiser fazer o rebatimento, é possível fazer isso. Ele já faz, permite fazer essa possibilidade aqui, né, do rebatimento em 2 partes. Isso é interessante porque a gente tem um carro aqui que, ainda que ele seja um sedã,
Ele é aquele sedã mais versátil, aquele sedã que a gente já vai saber exatamente aquilo que vai encontrar. E um carro com portas grandes também, com essa borracha aqui nessa porção da porta também é interessante. Isso acontece nas duas portas, tanto na dianteira quanto na traseira, seguindo na tendência mais atual dos carros de ter um melhor isolamento acústico. Agora eu vou te trazer alguns detalhes técnicos dele. A chave da versão Precision é esse desenho aqui, uma chave presencial com botões para abertura, destravamento e destravamento do carro, destravamento do porta-malas. Clicando aqui então 2 vezes ele vai fazer a abertura automática do porta-malas e também você vai conseguir fazer o travamento do carro apenas com a chave no bolso. Posso pressionar aqui, colocar no bolso, aperto no botão, ele já vai travar as portas, vai levantar os vidros do carro também quando eles estiverem abertos e ainda aqui na versão Precision rebater o espelho retrovisor. Vocês vejam que isso é bastante completo e é um diferencial dessa versão mais cara. Um outro detalhe interessante é que a Fiat utiliza nos seus modelos uma situação com um sensor aqui atrás, então não precisa apertar no botão para destravar, basta pôr a mão aqui atrás da maçaneta que ele já vai destravar o carro. A gente fala de um modelo que tem suspensão traseira do tipo eixo de torção e também com freio a tambor, e aqui na frente a gente tem uma suspensão do tipo McPherson independente com freio a disco. E o que está embaixo do capô aqui desse Fiat Cronos é exatamente aquele motor tradicional. Para 2026 esse carro não ganhou motor turbo, não acredito que isso esteja nos planos da montadora. A gente tem aqui sim um conjunto 1.3 Firefly de 4 cilindros e essa é a grande sacada, essa é o grande destaque aqui desse Fiat Cronos. Por quê? Por ser um propulsor super moderno, turbo? Não, nada disso. É exatamente pela confiabilidade, pela robustez que esse propulsor tem e pela facilidade que ele tem. Primeiro a gente tem que destacar que esse 1.3 aqui, ele tem uma engenharia em que as peças são compartilhadas com o motor 1.0. Por quê? Porque aqui no motor 1.3 ele tem 4 cilindros. Lá no 1.0 ele tem então 3 cilindros. Com isso, pistão, anel e uma série de componentes desse motor, eles são iguais, tanto no modelo 1.0 quanto no modelo 1.3. O que varia é ter um cilindro a mais e aí, claro, no cálculo da cilindrada isso aumenta. Agora, o mais interessante é que a gente tem um motor confiável, um motor com o comando de válvulas acionado por corrente, então não tem aquela questão da correia, nem correia banhada em óleo. E o principal, a gente tem um conjunto que é tradicional. Esse conjunto propulsor aqui gera 98 cavalos de potência com gasolina e aproximadamente 13 kgfm de torque, seja com álcool, no caso com etanol, ou também com gasolina. Os números certinhos a gente vai deixar aqui no caractere. Mas o grande destaque para você que precisa de um carro para usar mais longe dos grandes centros urbanos, que precisa de um carro para poder se movimentar por estradas, para poder viajar e não quer dor de cabeça, não quer coisas modernas, que é algo tradicional, para não ter incomodação e para ter uma manutenção barata, é exatamente essa a pedida aqui do Fiat Cronos. E no caso dessa versão Precision, e também é opcional na Drive e na Drive com pacote S-Design, a gente tem aqui um câmbio do tipo continuamente variável. Esse câmbio CVT, então ele simula 7 combinações de marcha e tem a capacidade então de manter sempre os giros mais baixos quando a gente estiver em velocidade de cruzeiro. Eu vou te mostrar tudo isso na prática a partir de agora, agradecendo mais uma vez a Via Porto pelo empréstimo do carro do Test Drive, para que a gente pudesse te trazer todas essas impressões do Fiat Cronos 2026. Se não é inscrito aqui no canal 1.8, se inscreva, porque vai ter muito conteúdo por aqui. Agora a gente vai dar uma volta. Com a chave presencial, eu posso dar a partida aqui no Fiat Cronos simplesmente com um toque no botão. E aí posso preservar ela, inclusive, dentro do bolso. E aí a gente vai conseguir encontrar aqui aquele carro que a gente já conhece em termos de comportamento. Por quê? Com esse motor 1.3 Firefly e com esse conjunto de suspensão que a gente tem, que a gente percebe um carro bastante firme, eu vou tratar dele mais ainda ao longo desse vídeo, a gente sabe que está dentro de um carro muito equilibrado, um carro com um projeto maduro, um carro com um projeto já bastante consolidado.
A proposta aqui do Cronos não é te entregar desempenho. Então, quando a gente se depara com esse carro, ó, pisa um pouquinho mais, ele reduz a combinação de marcha, joga o giro lá para 5.000 rotações, mas claro que ele não tem aquele desempenho que te joga para trás, que te deixa tal como um motor 1.0 turbo. Não é essa a proposta aqui do Cronos. A ideia é exatamente ser aquele carro mais equilibrado, né? E mesmo fazendo uma curva, olha só, alguma inclinação a gente percebe, mas o carro ainda assim mostra equilíbrio, mostra capacidade. E claro, com a suspensão, né, um pouquinho mais elevada que ele tem em relação a outros concorrentes, isso também faz diferença. Agora, a gente percebe aqui no Cronos um carro com um bom alinhamento em termos de volante, fácil acesso para os comandos, também fácil acesso para o ar-condicionado e para a mídia. Só por essa minha posição é que eu vou ter que dar uma leve projeção para eu poder chegar aqui no conjunto da mídia, porque fora isso está muito tranquilo. Além disso, o espelho retrovisor mostra todo o vidro lá na parte de trás e os externos são grandes. Então não tem mistério, não tem segredo com a visibilidade aqui do Fiat Cronos. Um outro aspecto que quando a gente está dirigindo esse carro a gente percebe é aquela direção elétrica bastante macia, característica dos carros da Fiat, e que quando você precisa virar, olha só, ele segue sendo um carro muito macio, muito confortável e com uma direção que obedece, uma direção praticamente direta que a gente tem aqui. O casamento do câmbio CVT com esse motor 1.3, ele faz o carro ser um carro muito linear. Então, a gente chegando aqui nos 50, 60 km por hora, aliviando o pé, a gente fica com o giro ali nas 1.400 RPM. Então, só isso já é suficiente para trazer um pouco mais de economia para esse carro. E aqui está o que a gente diz da suspensão, ó. Uma suspensão firme, uma suspensão mais elevada, que não vai bater, não vai raspar no chão, né? Aquele carro que a gente consegue enfrentar o obstáculo. Mas voltando ao que eu estava dizendo do motor, quando a gente está andando em velocidade de cruzeiro, esse câmbio é muito inteligente com o casamento com o carro. Porque com esses giros que a gente tem aqui, de 1.500, 1.600 RPM ou até menos do que isso, a gente fica com um carro efetivamente econômico e com uma condição de condução super tranquila e super suave. O Cronos não te promete ser o que ele não é, ele não te promete um desempenho super enorme, uma força descomunal quando você vai arrancar no motor. Não é isso, não é essa a proposta. A ideia aqui é ter aquele carro mais tradicional, aquele carro mais consagrado para a gente poder se deslocar no uso diário. E se precisa ultrapassar, olha só, dá uma pressionadinha, ele cresce o giro rápido e logo já vai estar andando em velocidades mais altas, exatamente por conta do que a gente tem aqui em termos de propulsor. E além disso, a gente está sentado aqui, ainda que a gente esteja em um sedã, o Cronos também não te deixa numa posição mais baixa de condução. Você fica numa posição um pouco mais elevada. E isso, para quem gosta de conduzir, para quem vai usar o carro como um instrumento de trabalho todo dia, é uma posição bastante interessante, porque você tem melhor visibilidade, não fica com uma linha de cintura mais alta. E aqui, ó, na hora de arrancar no semáforo, se precisa de desempenho, pressiona um pouquinho mais, que ele vai atender super bem. Um outro aspecto que esse carro tem é um controle de cruzeiro, que está presente nas versões com câmbio automático. Então, eu vou armar, vou presetar para baixo, e aqui ele vai ficar programado para andar aqui a 50 km por hora. Como o limite aqui é 60, eu posso então programar para ele manter os 60 km por hora e ele vai então acelerar aqui o nosso Fiat Cronos e vai manter essa velocidade de cruzeiro. A gente pode operar esse controle de cruzeiro em vias menos movimentadas aqui dentro da cidade ou principalmente na estrada. Você tem essa facilidade aqui nesse carro. É um conjunto bastante instigante da gente conduzir porque deixa, né, a condução mais tranquila. E nessa versão Precision, vocês já estão percebendo aí os limpadores de para-brisa sendo acionados exatamente por conta do sensor de chuva que a gente tem. Então, presença do sensor de chuva, presença do sensor crepuscular para poder ligar o farol. Então é uma condição que você fica com o carro com todos aqueles equipamentos hoje mais essenciais que a gente tem hoje em termos dos modelos mais de entrada. É aquele carro com uma condição mais tranquila. E olha só, super macio, super confortável para poder virar uma esquina, um carro que você consegue fazer uma conversão de uma maneira mais tranquila, né? Muito prático para poder rodar no dia a dia. E eu, que sou adepto, né, dessa posição mais elevada de condução, consigo me encontrar super bem.
Dirigindo e experimentando esse Fiat Cronos, antes da gente partir para o encerramento, fica muito clara a vocação desse carro. Ele não te promete ser nada daquilo que ele não é. Ele é um sedã essencial, com alguns diferenciais estéticos nessa versão Precision que trazem um pouquinho mais de requinte. Você pode gostar disso, você pode querer isso, mas principalmente de ser aquele carro familiar, tradicional, que não vai te dar surpresa na hora da manutenção. Haja vista que o motor Firefly é uma derivação, né, do próprio Fire, mas com tecnologias super atuais e super inteligentes, entre as tecnologias mais avançadas no mercado nesses motores de concepção tradicional, e é um conjunto propulsor que já se mostrou ser muito confiável, equilibrado, suave, confortável, com uma suspensão consistente e que não vai te trazer surpresa. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora. É verdadeiramente o sedã mais próprio para quem quer ter uma manutenção fácil, para quem quer ter um carro durável, para quem quer ter um carro para andar bem longe dos grandes centros urbanos. O Fiat Cronos é, sem dúvida, a melhor oferta, exatamente por conta da suspensão firme que ele tem, da facilidade de peças, da facilidade mecânica que esse carro tem. E a gente já viu que na versão Precision ele está em equilíbrio com os equipamentos dos modelos mais atuais que a gente tem hoje no mercado. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva. Toda semana tem vídeo novo. Tchau e até o próximo conteúdo.